Como escolher corretamente o tamanho do quadro de distribuição, cara? Então, turma, um passo muito importante, seja na construção ou na reforma da sua casa, é a escolha correta do quadro de distribuição. Como eu sempre digo, o quadro de distribuição, para mim, é o coração da instalação elétrica. É nele que ficam instalados todos os dispositivos de segurança, de proteção. Fica tudo devidamente separado de acordo com os tipos de circuitos, né? Iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico e por aí vai. Inclusive, esse quadro que vocês acabaram de dar uma olhada aí, né, foi um dos modelos que nós montamos para o curso de eletricista da Engeral. Se você tem vontade de se tornar nosso aluno aproveitando uma condição especial, aguenta firme aí, que eu montei um grupo de WhatsApp para explicar melhor como vai funcionar essa condição aí na próxima semana. Combinado? Porque, voltando ao tema de quadros, tem uma curiosidade. O quadro de distribuição, além de atender à norma regulamentadora de instalações elétricas de baixa tensão, NBR 5410, também precisa atender à norma de segurança em instalações elétricas, a famosa NR10, principalmente nos critérios de separação e identificação de circuitos. E outra coisa que muita gente não leva a sério é que o quadro de distribuição ele deve permanecer à vista e num local de fácil acesso, porque isso facilita a manutenção. E aproveitando o barco aqui também, eu já tiro outra dúvida. O quadro ele pode ser instalado para fora da parede, no caso sobreposto, o pessoal fala, ou embutido também dentro da parede. Isso vai depender do tipo de instalação da qual ele foi projetado. Então, André, você falou, né, tem curiosidade legal, mas você ainda não falou como que eu faço para escolher o tamanho do quadro de distribuição. Calma, jovem. Você é novo, você aprende. Calma. Bom, você precisa se fazer 5 perguntinhas para acertar na escolha do tamanho do quadro de distribuição. Primeira pergunta, ele será monofásico, bifásico ou trifásico? Segunda pergunta, quantos circuitos foram projetados para atender esta edificação? Terceira pergunta, o DR utilizado será geral, por grupo de circuitos ou por circuito? 4. Será utilizado o DPS para o neutro? Quinta pergunta, quantos circuitos reserva preciso deixar nesse quadro? Para ficar mais fácil o entendimento, então nós vamos responder perguntinha por perguntinha e também vamos simular um projeto em andamento. Primeira pergunta então, ele será monofásico, bifásico ou trifásico? Vamos imaginar um modelo mais comum, né, um QDC bifásico para atender uma residência. Segunda pergunta, quantos circuitos foram projetados para atender essa edificação? Nessa residência teremos um circuito de iluminação monofásico interno, um circuito de iluminação monofásico externo, 3 circuitos para tomada de uso geral da casa, um circuito para tomada do micro-ondas monofásico, um circuito para tomada da cozinha, também monofásico, um circuito monofásico para tomada do banheiro, que é exclusiva, 2 circuitos bifásicos para 2 chuveiros. Tá? Bom, neste caso então precisaremos apenas para atender aos circuitos 8 espaços para disjuntores monofásicos e 2 espaços para disjuntores bifásicos, no caso 4 espaços monofásicos. Então até aqui nós somando, né, 8 circuitos monofásicos, 8 disjuntores mono, mais 2 disjuntores bi, dá um total de 12 disjuntores dos circuitos no quadro. Mas ainda precisamos aumentar a capacidade desse quadro, só 12 não dá. A gente tem que calcular a proteção geral. Aí vem a terceira pergunta. O DR utilizado, ele será geral por grupo de circuitos ou por circuito? Optamos então em colocar um DR para proteção geral contra a fuga de corrente, que é o modelo mais comum, a gente coloca um só dentro de casa, né? Como a instalação é fase e mais neutro, é necessário usar um DR tetrapolar. Tetrapolar ocupa 4 espaços monofásicos. E como sabemos que o IDR não pode ser usado como disjuntor geral, né, porque é um IDR, já precisamos dimensionar também um disjuntor geral bipolar para esse quadro, ocupando mais 2 espaços monofásicos. Então 4 mais 2, 6 espaços para proteção geral. E fique muito atento a isso, se você for usar um IDR para proteção de grupo de circuitos, ou até mesmo por circuito individual, você tem que somar todos os espaços referentes a estes IDRs nessa terceira pergunta aqui, tá bom? Entramos então na quarta pergunta. Será utilizado o DPS para o neutro? Bom, a gente sabe que o DPS, o dispositivo de proteção contra surtos, ele é obrigatório, né, nas fases. Se o neutro ele for aterrado, no quadro de distribuição, chegar aterrado, aí o uso de DPS no neutro é opcional. Mas, para o nosso exemplo, vamos incluir também essa proteção de DPS no neutro. Sendo assim, nós precisaremos de mais 3 espaços monofásicos para os 3 DPS, 2 fases mais um neutro, beleza? Então, com isso, nós já temos o quê? Uma conta de padeiro para a gente fazer aqui, olha só. 12 espaços só para os disjuntores dos circuitos, mais 2 espaços para o disjuntor geral do quadro de distribuição, mais 4 espaços para o IDR tetrapolar e mais 3 espaços para os DPS de fase e neutro. Somando tudo, então, temos 21 espaços ocupados no nosso quadro até o momento. E para fechar com chave de ouro, na escolha do quadro, aí vem a quinta e última pergunta. Quantos circuitos reserva eu preciso deixar nesse quadro?
Como nós temos 12 circuitos nesse QDC, só os circuitos que a gente estava falando, a NBR 5410, em sua tabela 59, recomenda que sejam deixados entre 3 espaços de reserva para atender os novos circuitos. Levando em consideração que esse QDC ele é bifásico, a norma manda multiplicar esse número pela quantidade de fases da alimentação, ou seja, 3 espaços vezes 2 fases, que é igual a 6 espaços. Sendo assim, os 21 espaços que já calculamos, mais 6 espaços reserva, precisamos de um quadro de distribuição com no mínimo 27 espaços monofásicos para atender de forma adequada a essa instalação. Como não achamos quadro com 27 espaços, nós dimensionamos um quadro de 36 chaves para atender essa residência em questão. Um ponto importante também que deve ser observado é sobre a escolha dos disjuntores, né? Por serem maiores, os disjuntores NEMA, aqueles pretos, eles ocupam mais espaço. Sendo assim, o QDC para atender 36 espaços monofásicos, DIN, não irá suportar aí os 36 disjuntores NEMA, tá bom? E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo. Ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!